Olá, ouvintes da Rádio EBFN, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Camisa 10. O programa de entrevista que traz até você personalidades do esporte local, regional e até nacional. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão da professora e jornalista Glaíse Palma. Na central técnica temos o nosso craque Clenilson Oliveira, eu sou Miguel Cardoso e ao meu lado está Isaac Brum. E o nosso camisa 10 da vez é Pedro Della Páscoa, presidente do Inter de Santa Maria. Muito prazer, né? É muito bom participar do Camisa 10 novamente. É a segunda vez que eu participo, né? Tive essa oportunidade no ano de 2023, né? Que eu estava assumindo a presidência, começando um trabalho. Hoje eu digo que a gente tem um trabalho muito mais maduro, né? Um trabalho muito mais amplo, né? E com 2 anos de experiência no clube, né? Com outra eleição que a gente passou. Mas o objetivo segue o mesmo, né? Então eu agradeço ao espaço, né? Acho que o Internacional, quanto mais espaço a gente tiver em projetos como esse, rádio, TV, jornal, né? Mais a gente consegue divulgar o Internacional, mais consegue fomentar, né? O clube, né? na nossa cidade, né? Então a gente precisa muito aproveitar esse tipo de espaço aí. O Internacional tem muita pauta, né? Estou à disposição de vocês. Eu agradeço desde já a sua presença. Se apresente, Isaac. Bom, então, aí me chamo Isaac, tenho 20 anos, estou no 5º semestre do curso de jornalismo. E relacionado ao Inter de Santa Maria, digamos, já participei de alguns programas que abordaram algumas questões sobre o clube. Porém, a primeira entrevista que eu realizo, tenho a oportunidade de fazer com um profissional do clube de tamanha importância, como é um presidente. Perfeito. Bom, antes da gente passar, eu lembrei a pergunta que eu tinha esquecido, que era sobre o hiato que passou esse último tempo antes, que ficou um hiato ali fora da presidência, mas voltou agora, ocupa esse cargo novamente. E, bom, tu ocupa o cargo mais alto do clube, mas tu não começou, tu não chegou no Inter de Santa Maria com esse tamanho já, né? Tu era um torcedor, que nem eu já dei uma pesquisada, tu era um torcedor, foi conquistando posições na diretoria ao longo do tempo. E eu queria que tu contasse pra gente como é que foi esse início, como é que foi essa trajetória, né? Desde as arquibancadas ali da Baixada até chegar a esse cargo. E também que tu falasse se alguém que gostaria de se envolver, seja sócio, seja até participando da diretoria, como é que faz para acontecer, para entrar nessa parte? Claro. Bom, então eu tenho que me reportar aos anos 80 já, né? Eu acho que o nosso contato com o futebol começa, né, quando a gente começa a entender, né, o futebol é uma paixão nacional, enfim, então a gente é muito influenciado pelos nossos pais. Eu cheguei na Baixada através da mão do meu pai, né, que já era um torcedor, já era um cara que ia a jogos, apesar de não ser natural de Santa Maria, né, ele é natural da Serra Gaúcha, mas veio para Santa Maria nos anos 70 e começou a se apaixonar pelo Internacional, né, enfim, e eu com 5, 6 anos já acompanhava ele, né, então eu vi muitos jogos históricos na Baixada, a partir do ano de 87, 88. Então tem uma memória, a primeira memória que eu tenho minha de futebol, de estádio, de sentir aquela emoção, né, da cancha mesmo, da torcida, né, das bandeiras, dos cânticos, enfim, foi na Baixada, né? Então isso me tornou um torcedor, é óbvio, né, um torcedor apaixonado pelo clube e comecei assim, né? O tempo vai passando, a gente vai começando aí, né, pelas próprias pernas, com os amigos, né? Enfim, então a Baixada e o Internacional sempre fez parte da minha vida, né? Nessa parte como torcedor aí, participei da torcida organizada ali dentro. Enfim, então, viajando com o clube, vivendo o clube intensamente, né? Como eu disse, a gente viu jogos memoráveis do Internacional lá, a equipe de 91 que teve o acesso, né? E anos de primeira divisão. Enfim, quando eu cheguei na faculdade, né? Eu comecei a me interessar mais pela parte interna do clube, como que poderia ajudar o clube, não só na arquibancada, mas também, né? De uma forma maior, né? Me tornei sócio do clube, né? Então, todos os anos a gente faz aquela campanha de sócios, enfim, né? É muito difícil o clube no interior manter sócio, porque no interior, normalmente o sócio só paga se estiver jogando. Se não estiver jogando, ele não vai lá pagar o boleto, entendeu? Como se é nos clubes maiores, né? Então, é bem difícil. Eu sempre pagava o boletinho ali e tal, né? Ia na secretaria do clube pagar, né? Por poder querer contribuir com o Internacional. Então, foi passando, me formei engenheiro, enfim, fui trabalhar fora, mas nunca perdi o vínculo com o Inter, acompanhar os jogos, saber como é que tá, enfim, né? E depois, assim, quando lá pelo ano de 2015, me interessei em ser conselheiro do clube. Como é que eu posso, né, ajudar mais, trazer recursos para cá? Como é que é a gestão do Inter? Enfim, me enchi de dúvidas sobre isso e vou pro conselho. Então, entrei no conselho do clube,
né? E lá conheci muitas pessoas aí históricas do clube, né? Memoráveis ex-presidentes, né? Enfim, alguns já faleceram, né? Mas me guiaram, né? Digamos, né? Para mostrar o que é o clube por dentro, né? Então, o primeiro contato que eu tive com o conselho vim pelas mãos aí, né? De grandes pessoas, né? De colorados, né? Alvirrubos históricos, né? E isso acaba forjando também não só o torcedor mais ainda, mas também alguém com capacidade de atuar na área diretiva do clube, né? Após o conselho, fui convidado para ser, pela minha atuação dentro do conselho, né? Pela importância que eu dou ao clube, fui convidado a ser diretor de futebol, cargo que eu exerci no ano de 2022, e pelo meu envolvimento, meu nome acabou sendo citado, né? Para a eleição de 23. Né? Então, nessa eleição aí, eu coloquei meu nome à disposição, né? Fui eleito por aclamação, já tinha uma trajetória considerável no clube, né? Desde lá de trás, enfim, então, desde de sócio, conselheiro, inicialmente como torcedor, então mais de 20, 30 anos de caminhada dentro do clube. Então, meu nome chegou ao natural e foi eleito ao natural. Se tivesse uma eleição, eu não participaria, né? Para não dividir o clube, enfim, eu poderia contribuir de outra forma, mas aceitei o desafio naquele momento. E agora renovei, né? Então, continuo presidente do clube. Então, minha trajetória é mais ou menos essa, né? Da mão do pai até, né, eu dar meus passos sozinho lá e poder chegar no mais alto cargo do clube. Eu ia colocar uma questão que exatamente o Inter Santa Maria, mais já relacionada ao clube em si, vem, né, em busca, vem evoluindo nos últimos anos, inclusive em suas campanhas na própria divisão de acesso. O ano passado fez uma excelente campanha, terminou, né, a fase classificatória no seu grupo na segunda posição, avançou para as quartas de final, depois foi para a semifinal, aí sim acabou não conseguindo o objetivo que era o acesso. Qual é digamos, a aspiração para o Inter Santa Maria esse ano no que tange ao campeonato de divisão de acesso? É realmente estar ali entre os principais, sempre brigando para subir, ou tu acha que a equipe de repente pode não ter o potencial para isso? Não, com certeza o nosso objetivo é o acesso, né? Eu não me manteria presidente se não tivesse esse objetivo bem claro e não tivesse condições de realizar ele, né? Então a gente manteve o investimento no passado para mais, né? Eu quero frisar que a eleição foi um processo muito delicado, né? Não só para o clube, mas também para mim, né? Porque me atingiu bastante, né? A partir do momento que eu precisava dar um tempo, minha questão profissional, minha questão familiar, né? E não tinha um sucessor no clube, né? Então ninguém colocou o nome, tivemos 3 eleições vazias, né? Eu fui adiando, eu fui renovando meu mandato a cada 30 dias, até que no início de dezembro o presidente do conselho, o senhor Alípio, assumiu interinamente, mas nunca me desliguei do clube. Eu sabia que a nossa última eleição seria 20 de janeiro, ou no fim acabou sendo transferida para 2 de fevereiro, e seria ali uma decisão, se não tivesse presidente, o clube ia licenciar. Um clube que tem 97 anos de história, que nunca se licenciou, que sempre jogou, né? Teve uma continuidade sempre, não poderia acontecer isso, né? Então, eu dediquei parte das minhas férias, visitei a empresa, visitei os colorados históricos, os alvirrubos históricos, né? Que poderiam contribuir comigo, né? E no dia 6 de janeiro, eu sempre digo isso, nós tínhamos 4 conselheiros e uma empresa ajudando. E hoje temos 22, né? E o conselho está chegando a 100 pessoas. Então, a gente vem forte de novo, os recursos que a gente precisa para honrar os nossos compromissos com os atletas, fornecedores, enfim, eles estão disponíveis, né? Os melhores estarão aqui, eu posso dizer isso para o torcedor, né? O Bruno Coutinho, o treinador que a gente acertou, é o atual campeão do acesso, campeão pelo Monson, né? O nosso investimento certamente vai ficar entre os 3 maiores da divisão de acesso, né? Então, o torcedor não aguenta mais. Eu não posso fazer um time só para competir, né? Aqui em Santa Maria a gente tem uma pressão, tem uma cobrança grande, são 14 anos na divisão de acesso e a gente não pode mais esperar, né? Então, todo esse esforço, a sociedade de Santa Maria entendeu, os empresários entenderam, aportaram recursos. Eu fui buscar empresas fora, tem empresas de Santa Rosa, empresas de Santa Cruz, de Passo Fundo nos ajudando, né? Então, esse aporte financeiro, que o futebol é caro, essa bolha do futebol, ela não estourou só nos clubes grandes, nos clubes menores também, né? Então, só precisa de 2 milhões para fazer o acesso. Competitivo, né? Com menos do que isso, com menos de 1 milhão, vou brigar para não cair, entendeu? A folha salarial hoje dos atletas, para trazer um atleta de fora, né? Ele requer o atleta mais qualificado, um apartamento na cidade, custeado pelo clube, alimentação, transporte, toda a estrutura logística de campo, né? As viagens são muito caras. Se tiver uma delegação de Santa Maria, né, com ônibus, na véspera da viagem, não dá para viajar no dia. O jogador vai dizer, tô com o ônibus nas costas, não sei correr, vai perder o jogo.
entendeu? Então, toda essa qualificação profissional, setorizada, né, com pessoas, né, trabalhando, atuando dentro do clube, ela é a gestão profissional que a gente acredita. E essa gestão nos leva a ser o adversário ser batido no acesso. Eu não tenho a menor dúvida. A gente tem 10 jogadores do ano passado que fazem a espinha dorsal do nosso elenco. Desses 10 jogadores são jogadores que foram muito bem no ano passado, que vão apresentar o clube para esses que estão por vir. E esses que estão por vir, né, vão ser a cereja do bolo. A gente está trazendo jogadores que conhecem o acesso, que são vitoriosos, né? E isso é claro que tem um preço, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu captar esse recurso para o nosso torcedor voltar a sonhar. Né? A gente recuperou a autoestima do torcedor ano passado, a gente recuperou toda a parte patrimonial, estrutural do clube e colocou o Internacional de novo em evidência. E a gente não pode deixar isso sumir, simplesmente, isso acabar. Isso a gente tem que manter, né? Então a gente vai brigar lá em cima de novo. Pedro, antes de entrar 100% no clube, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre não só o Pedro, presidente, mas também sobre a questão que tu falou. Tu tirou alguns dias de hiato, né, do clube, mas tu não ficou afastado do clube, e nem tirou férias, não podemos dizer isso daí. Como é que é conciliar a vida de empresário? A gente sabe, né, tu tem a engenharia, tu tem a Della Paz Britas, tem o trabalho todo ali envolvido, tem a tua família todo também para cuidar. E essa questão de presidente, como é que é essa rotina, como é que fica o coração, que tem dividido em várias partes, e também a cabeça, o dia inteiro trabalhando não só em um projeto? Cara, eu vou ser bem sincero, minha vida ficou uma bagunça, né? Por isso que eu optei, né, em outubro de 24 e não segui, né? Porque eu precisava organizar minha vida. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 13 anos, outra de 4 anos, requer muita atenção, né? Eu sou separado de 2 casamentos, entendeu? Então eu tenho horários com minhas filhas, então isso é muito complicado, né? A minha vida particular, eu preciso atender elas, e a ausência de fim de semana, porque a gente viaja fim de semana, a ausência direta que eu tenho, né, em relação a elas, acaba interferindo na minha vida, né? Na criação delas, enfim. Então eu preciso achar esse tempo e eu acabo achando. Só que minha vida fica, com certeza, fica complicada, né? Porque eu saio de casa todos os dias, eu vinha falando contigo no corredor, né, Miguel? Eu saio às 8 da manhã e chego às 10 da noite, todos os dias, entendeu? Então o meu tempo é muito, muito curto, né? A minha empresa hoje ela tem 200 funcionários, é uma empresa, né, que já está num porte que eu preciso delegar funções e eu preciso estar presente direto, entendeu? Então eu preciso estar full time em contato. Claro que eu utilizo plataformas para poder para poder administrar todas essas funções, né? Mas eu tô no telefone o dia inteiro resolvendo. É uma ligação sobre o Inter, é um WhatsApp que eu respondo sobre o clube, não sabe? Então eu misturo todos os assuntos. As pessoas me perguntam como que eu consigo fazer, mas eu optei por isso, eu escolhi isso, eu sei a responsabilidade que eu tenho sobre isso, né? Eu não posso tratar o clube em segundo plano se eu acho que se eu assumir essa responsabilidade, né, de levar o clube, né, que é um clube quase centenário, né? Que tem uma expectativa muito grande, que tem uma torcida, né? E tratar isso em segundo plano, não. Então, eu acabo administrando meu tempo, mas eu não vou negar que minha vida fica uma bagunça, né? Então, vamos encarar. É isso que eu escolhi, como eu falei. Então, eu vou até o final agora com esse objetivo. Espero que a gente consiga o acesso esse ano. E daí eu vou pensar se eu vou fazer a primeira divisão. As pessoas acham que isso é absurdo, mas tu roeu o osso, vai comer o filé depois. Cara, não sei, entendeu? Eu preciso... Mas eu coloquei isso na minha vida, né? Com o objetivo de vida, colocar o Internacional na primeira divisão. Tu já tem 200 funcionários, mais um clube, mais a família, e estão pensando já lá na frente. Tu tem que pensar no agora, né? Na cabeça. Exatamente. Já não cabe mais coisa, ainda mais em grandes trabalhos que tu fez, que começou em 2023. O início bom em 2023 na segunda divisão, perdão. Só que deu um problema, né? Deu o problema dos 3 pontos, não conseguiu a classificação. E trabalhar com pessoas sempre gera algumas frustrações. E como é que foi esse primeiro ano, né? Começou um bom trabalho, a seriedade que a gente viu e transparência no Clube de Santa Maria, mas que no primeiro ano deu esse tropeço pela questão dos cartões. E como é que foi o teu sentimento com esse primeiro tropeço em frente ao clube? 23 foi um ano de organizar o clube, né? Eu já sabia que era um ano que era muito difícil ter resultado, né? A gente encontrou um clube muito carente em várias situações, né? Com uma falta de infraestrutura mínima, né? Eu não estou falando do trabalho do presidente Jauri, que é o presidente anterior. O presidente Jauri manteve o clube aberto,
né? O clube tinha 66 trabalhistas. Você sabe o que é isso? Como é que eu vou fazer futebol desse jeito? Eu preciso pagar a conta, o jogador não... O melhor empresário é o boca do jogador, entendeu? Se o time não tá pagando, o jogador não vem. Entendeu? Eu não consigo jogadores bons, entendeu? Sem pagar um bicho, uma premiação boa, sem pagar em dia, sem ter uma boa estrutura de treinos, sem ter campo de treino bom, sem ter alimentação boa, sem viajar num ônibus duplo deck, um transporte bom, um hotel bom quando a gente sai de Santa Maria com a delegação. Então, o jogo é aquela pontinha do iceberg, é o que todos veem, né? Mas o trabalho que está lá embaixo, né, feito pelos funcionários abnegados lá, né, que são... Olha, nós temos um time lá que cada um faz 3, 4 funções, entendeu? Então, sabem, entendem a dificuldade do clube, né? Mas não desistem. Então, o trabalho com futebol é pura emoção, né? Então, esse ano eu sabia que dificilmente nós teríamos resultado. A gente tinha que arrumar a casa, né? Setorizar o clube melhor, buscar mais pessoas para ajudar, buscar empresas para ajudar, aumentar o número de sócios, aumentar o número de conselheiros, né? Devolver credibilidade para o clube, né? Que em alguns momentos ficou abalada, como eu disse, não na gestão do presidente Jauri, mas gestões anteriores, enfim. Não vou citar nomes, mas é bem complicado. Tu chegar numa empresa, pedir um patrocínio e sair com um boleto, entendeu? Não, mas peraí, o Inter tá devendo, entendeu? Então, cada armário que eu abria, sem um esqueleto dentro. É isso que eu sempre digo, entendeu? Então o primeiro ano foi um ano de sobrevivência. Eu sobrevivi como presidente do Inter no primeiro ano. Que são os cartões, e isso faz parte do problema que nós tínhamos de organização. Né? Que é um problema que tu não resolve em 2, 3 meses, 6 meses. Tu resolve com trabalho a médio prazo. Né? A temporada de 24 mostrou, né, com os nossos resultados. A gente ficou por uma bola, enfim, não atingimos o objetivo, mas fizemos uma grande campanha, né? A gente foi a maior venda de camisa da história do Internacional, aconteceu no ano passado, né? No ano passado, a maior média de público do acesso foi nossa, dentro e fora de casa. O Internacional nunca jogou sozinho. Nosso torcedor sempre foi, a gente subsidiou excursões. Enfim, então esse sentimento do torcedor voltou. A gente conseguiu colocar 4 milhões dentro do clube em emendas impositivas de vereadores, emendas parlamentares, deputados estaduais, federais. Eu fiz visita para todos eles. Então a gente conseguiu pintar o estádio. A gente conseguiu reformar toda a parte de alojamento. Hoje nós temos um complexo esportivo integrado, que eu chamo, que é o setor de fisioterapia equipado com raio-x, com laser. Tem o setor de medicina, com as macas, né, com tudo que o nosso doutor Humberto Palma precisa. Né? A gente fez também, a gente tem uma academia dentro do clube. A nossa lavanderia é lavanderia industrial, com máquina de 50 quilos, né, de máquina de lavar e de secar. Né? Antes, não tem como lavar uma roupa dos atletas, né? Numa máquina doméstica, digamos assim. Se cortava a grama com máquina de corte de grama de jardim. Hoje em dia a gente tem trator de corte. Eu estou falando algumas coisas, né? Então, nossa evolução, recuperação patrimonial e evolução em estrutura, hoje faz com que os jogadores querem estar aqui. Por quê? Porque a gente pagou em dia. Nos meus 2 anos de gestão, não tem um boleto para trás. Entendeu? Tem um jogador que... O jogador liga pro outro. Aqui tá bom, aqui paga, aqui vai chegar. Entendeu? O treinador é bom, né? Olha os nomes que eles estão trazendo, entendeu? Então nós vamos bater lá em cima de novo. Só que o ano de 23 foi um ano para arrumar a casa. 24 a gente quase chegou e 25 vai ser o ano do nosso acesso, com certeza. Antes de você passar pro Isaac, só ressaltar essa parte que nem tu falou de organizar a casa. É um trabalho político e organizacional também dentro do clube. Eu já trabalhei com gestão pública da cidade que eu venho. E tu, para fazer um bom trabalho, tem que estar organizado. E muita gente não vê isso daí. Porque tu pega uma coisa desarrumada, tu não consegue fazer um trabalho milagroso. E tu tirar esse ano para organizar a casa, arrumar tudo, é algo essencial para um projeto sério. Que é algo que eu prezei muito em sempre citar quando eu converso em Santa Maria. Eu vim para cá e eu vi um trabalho sério à frente do clube. Que é algo muito importante para quem quer ir para a elite. E também, tu falou da questão dos valores, né? Se no futebol profissional, no primeira divisão, já tem um valor inflacionado, na segunda divisão também chegou isso daí. Se na Várzea a gente está vendo Várzea pagando muito, imagina bastante. O profissional, o jogador quer ser bem pago e para tudo isso daí ocorrer tem que ser bem organizado. Agora contigo, Isaac. No ano passado, como eu já havia comentado, em Santa Maria realmente teve né, através do seu elenco, que foi montado com jogadores de qualidade, conseguiu fazer uma excelente campanha na divisão de acesso e é preciso realmente evidenciar isso, por mais que o objetivo final não tenha se concretizado. Acabou terminando em segundo lugar e apresentou um bom futebol. Tu via que a torcida, em determinado momento, tinha comprado o projeto e realmente confiava que a equipe
poderia buscar esse acesso? Com certeza, pela média de público, né? Pelas manifestações dos torcedores, né? Como eu falei antes, pelo torcedor viajar, né? Para ir atrás da repercussão que teve na cidade. Uma cena que eu nunca vou esquecer é no Hotel Itaimbé, na nossa delegação, na véspera do jogo com Pelotas, né? Ficou concentrada lá. E a gente saiu depois no dia do jogo, né? 1 hora antes do jogo, saiu em direção ao estádio, com batedor, né? Com os batedores da polícia na frente, né? E dentro do ônibus, né? E assim, ó, e as ruas de Santa Maria vaziam, domingo, né? E todas as sacadas com bandeira vermelha, né? E gritando, vamos. Então a cidade parada, chegamos perto da Baixada, parecia time de primeira divisão, ruas de fogo, uma confusão lá, uma multidão, né? Olhando, meu Deus do céu, não vai entrar todo mundo, né, cara? O nosso estádio tá com limitação de 7 mil torcedores, apesar que no passado eu já vi que até 15 mil torcedores na Baixada. Mas hoje tem uma limitação de 7 mil. E então, cara, ficou 7 mil dentro do estádio, ficou quase 10 mil fora. Entendeu? Então foi uma loucura total para ver como o Internacional é um clube de massa, né? É um clube que bem gerenciado e dando uma boa campanha, digamos assim, trazendo bons jogadores e fazendo uma boa campanha, o torcedor vem. O torcedor é muito desconfiado aqui, porque é muito tempo, né, de frustração, né? São 14 anos de acesso, né? Mas quando a gente dá uma experiência pro torcedor, ele responde, né? O jogo Veranópolis, né? Casa cheia também nas quartas de final, empatamos 0-0 lá, aquele jogo do Barro, né? Aquele jogo absurdo, jogo né? Do Rodo. É o jogo do Rodo, exatamente. Voltamos pra cá, casa cheia, aquele show, espetáculos celulares. Então ali a gente conseguiu resgatar a autoestima do torcedor, né? E conseguimos mobilizar a cidade inteira. Tivemos uma dificuldade depois do jogo, porque a frustração foi muito grande, sabe? Então a gente teve uns 3 meses assim de depressão total, sabe? Na nossa, não digo na diretoria, mas todo o contexto do clube, entendeu? Ninguém mais queria ouvir falar. Eu ia visitar um patrocinador, não, vamos pro ano que vem, não é o momento, entendeu? Tá todo mundo ferido ainda, tá todo mundo, né, muito chateado, né? Mas a gente conseguiu dar a volta por cima e poder recuperar. O trabalho mais legal que eu vejo ali, entendeu? Que a gente tá, que eu tenho que frisar, até isso aí da pergunta anterior, da estrutura, é da base, cara. Chegamos no clube e não tinha base, isso não existe. Entendeu? É claro que não se fazia base por falta de investimento, mas graças a Deus a gente conseguiu, né, através da PCC, Associação Parceiros do Clube do Coração, conseguiu, pela captação de impostos, pelos projetos que a gente tem, né, a gente tira o menino lá de uma situação de vulnerabilidade social, leva esse menino, né, para treinar, né, então tem psicólogo, tem assistente social, né, que vê se o menino está na escola, com que nota tirando, se o pai está empregado. Enfim, se tem esgoto, se é aberto na frente de casa. Então a gente faz um trabalho social bem grande. Se não formar atleta, vai formar homem, pelo menos. Vai formar cidadão, né? E isso é o trabalho mais legal. A gente conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho sub-23, do ano de 23, sub-17, né? E muitos nos mantivemos na primeira divisão. Hoje a gente está jogando os jogadores para a equipe principal, né? Então tem 7 que subiram esse ano, né? Então todo esse trabalho, ele vai culminar, com certeza, com acesso. Espero que seja esse ano. Como eu falei, não tem como tu pegar um clube lá em 2023, né, com tudo a se fazer, digamos assim, e projetar ele tão rapidamente. Mas eu estou muito feliz pelo trabalho que a gente conseguiu fazer até agora. Espero que seja coroado esse ano. Antes de finalizar essa parte do que foi o ano passado, só como é que ficou o sentimento e o coração depois daquele jogo? A gente estava naquele jogo do Pelotas e foi frustrante, mas a gente acreditou. Depois do gol de pênalti, deu aquela vamos que vamos, mas não deu, infelizmente, foi bem triste. E se hoje tu consegue achar alguma resposta, digamos que lógica para aquele dia? Claro, o futebol é mágico, não adianta, mas se tu tira alguma coisa um pouco lógica daquele dia, como, não, faltou tal coisa, a não ser a parte mágica do futebol. Foi um dia trágico aqui em Santa Maria, digamos assim, mas, que nem tu falou, cabeça erguida, agora tem mais uma pela frente, e mais à frente vamos falar da questão técnica e dos jogadores que vem muito forte. Cara, foi uma má jornada, tá? A gente ouve muita besteira na rua, venderam, não sei, cara, isso cabe ao torcedor, não vou tirar isso do torcedor, entendeu? Mas assim, nós tínhamos um prêmio sensacional pros atletas, porque quando sobe a Federação Gaúcha, nossas cotas do acesso são mínimas, não paga nem as viagens, tá? Pra eu tirar uma delegação de Santa Maria, eu tenho que pagar 15 mil reais pra tirar a delegação. Porque são 30 e poucos, almoço, janta, café, hotel, ônibus, entendeu? Então, a gente viaja 8 vezes na competição, na primeira fase, dá 120 mil. A cota da federação, a cota que a gente tem no campeonato é 90. Então assim, tem que ser um maluco, né? Para assumir um clube, né? E tentar fazer um trabalho. Mas na primeira divisão, a RBS, ela, como o campeonato televisionado, paga 1 milhão.
entendeu? Então o clube começa a ter um aporte e uma visibilidade maior que vai trazer mais patrocinadores, né? Então por isso que o acesso é tão importante. Eu vejo a força do Internacional, que há 14 anos no acesso não fecha. O Veranópolis ficou 25 anos na Série A, de 94 a 2019, pegando 1 milhão de cota da federação, e tá com o mesmo estádio, o mesmo campo, as mesmas cabines, tá tudo igual lá, cara. Dá 25 anos aqui pra nós. Desculpa pro pessoal de Veranópolis, né? Mas eu tenho que dizer, cara, entendeu? Se me dá 25 anos, é 4 televisão, ver o que a gente consegue fazer aqui. Essa cidade, esse clube. Meu Deus, entendeu? Então assim, ó, eu tô fugindo um pouco da pergunta. Qual que era a pergunta objetiva mesmo? O coração, como é que ficou depois do apito final? Então, assim, ó, a gente fez um trabalho bem feito, eu tenho orgulho do trabalho feito, mas foi uma má jornada, né? Eu tava falando que existe... o segundo gol nos matou, tá? Pra mim é jogo de 0-0, tá? O pênalti, eu não vou reclamar do pênalti, porque eu vi esse lance, cara, 300 vezes já, ou 1000, tá? Mas é um lance de interpretação, o juiz interpretou que foi, não vou reclamar. Não vou naquela, ou ganha, ou empata ou é roubado, entendeu? Não vou entrar nessa, tá? Então, pra mim é jogo de 0-0. E depois aquele segundo gol ali, competição do gol, o Rodrigo deu a casquinha, não se viram, né? E acabou tomando ali, acho que deu uma baixada, assim, a pressão do estádio, a pressão de 14 anos. Você tem que entender o jogador também, porque a gente pilha muito e a gente precisa muito deles, né? Então, a gente se recuperou, com certeza, e vamos esquecer isso daí. O Pelotas já está no acesso de novo e no ano que vem nós vamos estar no lugar deles. Eu até ia ressaltar que aquela partida, realmente, eu percebi que o Inter Santa Maria estava realmente muito mobilizado. Porém, eu acho que toda a expectativa girada em torno do jogo, eu percebi que, de repente, os jogadores também sentiram, eles queriam corresponder, mas também a pressão, né, carregada com eles. É aquele jogo, se tu não faz um gol no início, entendeu? Começa a virar drama. Tipo, o acesso estava iminente. E eles queriam... A gente não fez gol no início, o Pelotas começou a gostar do jogo, foi pro intervalo, o Daniel, ele mexeu, ele deu uma segurada, cara, vamos ver o que vai dar. Se tiver aqui pros pênaltis, a gente vai, não podemos tomar um gol. Aí, quando deu o pênalti ali, alguns jogadores se abateram muito e a gente não conseguiu buscar mais. Acho que... Então, já falamos do ano passado, agora vamos olhar para o futuro, para o presente. Esse ano, né, com a chegada, o técnico Bruno Coutinho, novo técnico do Inter Santa Maria, foi escolhido para exercer essa função. O que pesou na escolha dele para comandar a equipe? Cara, o Bruno, ele é um cara emergente, é um cara novo, um treinador de 38 anos, mas ele se qualifica pelos treinadores que ele teve na carreira e pelo trabalho que ele já fez como treinador. O Bruno é um cara que... Só fica assim. Tá. O Bruno é um cara que jogou... Eu tô baixando a cabeça. O Bruno é um cara que jogou em alto nível, né? Ele jogou no Grêmio, ele jogou no Japão, ele jogou na Alemanha. Então, ele é um cara que dispensa com apresentações, assim, né? Então, ele teve muitos bons professores como treinador, né? E ele pegou um pouquinho de cada um deles, né? O Bruno começou lá no Passo Fundo, né? Como auxiliar técnico, Marcelo Caranhato, né? Que é um treinador renomado aí no interior, enfim. Faz Série B de brasileiro, Série C de brasileiro. Local que é onde a gente quer chegar, né? E é um cara que me impressionou muito na conversa que eu tive com ele. Ele é o atual campeão do acesso, levou o Monção ao acesso, só que é um nome que não estava na minha lista porque eu não queria um cara empregado, entendeu? Quando teve a eleição no dia 2, eu já tinha uma lista ali, né, de treinadores possíveis. Como é que eu vou contratar um cara empregado e o cara vai estar lá treinando lá e não vai vir aqui? Como é que eu vou montar esse elenco se a gente está atrasado na montagem, entendeu? Então eu preciso de um cara aqui do meu lado, entendeu? O cara que vai pensar o clube e não vai dividir, né, atenção com nada. Então, a minha lista tinha treinadores, né, que estavam parados, né? E, para minha surpresa, o Bruno se desligou do Monção uma semana antes do campeonato, entendeu? Por problemas que eles tiveram lá, enfim, né? E problemas financeiros, se não vem ao caso eu comentar, isso é questão dele, né? E o Bruno se desligou e me deu a oportunidade de conversar com ele. Quando ele veio, a gente almoçou aqui em Santa Maria, mostrei o clube. Ele é um cara que entende as dificuldades do interior também, porque no fim de carreira dele, ele jogou no interior, né? E, cara, foi muito fácil acertar com ele, pelo entendimento que ele tem de futebol, né? E hoje posso te dizer que com mais ou menos 2 meses de trabalho aí, a gente não jogou ainda, mas meu entendimento com ele, com o Chico, com o Marquinhos, entendeu? O jeito que a gente tá
analisando e formando a equipe, fazendo a melhoria necessária para receber os atletas. Ele é o cara que se inteirou ao clube inteiro, entendeu? Então, ele é o cara que dá ideias, entendeu? Dentro da estrutura do clube. Quem sabe não faz assim de coisa que ele já viu fora e a gente vai adaptando, vai melhorando, entendeu? Então, creio que seja o nome ideal. Espero que ele, através das mãos dele, né, o acesso venha esse ano. Acho que engrenou certo, né? Uma semana antes de começar ele saiu. É um técnico jovem. Isso é um negócio que eu gosto muito no futebol. Quando vem um cara de cabeça aberta que gosta do esporte. Então, temos um técnico muito bom. E também temos remanescentes ano passado e jogadores bons ano passado. Que estavam jogando também, não estão parados, estão jogando estaduais. Temos o Copete, que foi titular, o goleiro. O Rodrigo Augusto também zagueiro, titular. O Misael também titular. Matheus Santana e o Jarro, que foi titular em bons momentos da temporada. Um jogador também que eu gosto muito, 2 no caso, que eu gosto muito, que continuam no clube. O zagueiro Tairone, eu acho um baita de um zagueiro, um pilar muito bom para se estruturar na equipe. E um cara que eu até falei que deveria ter entrado antes no jogo contra o Pelotas, que é o Pepeto, que já tem 2 acessos pelo Santa Cruz. E é um cara muito, digamos que emotivo dentro de campo, que vai para cima. É um cara que eu acho que na segunda divisão vai muito bem. Como é que tu vê esses jogadores remanescentes, mais que nem tu citou, os 7 jogadores da base que subiram para o profissional? E tu já disse, o time vem para brigar pelo acesso. Eu acho que já tinha um trabalho muito bom. Você manteve uma base, você trouxe um técnico muito bom. E como é que tu vê a expectativa para essa divisão de acesso que está por vir? Os atletas que se mantiveram no clube são atletas que, além do destaque deles dentro de campo, né? Acho que tu não citou o Misael também, lateral direito, o Alan Baldi, lateral esquerdo, o goleiro Vila também, que disputa com o Copete, o Leilon, que no ano passado estava lesionado, jogou pouco. Né? São atletas que eles estão comprometidos com o clube e tiveram um bom desempenho. A gente não pode simplesmente terminar um trabalho e fazer terra arrasada. Eu acredito na sequência no futebol. Já que o Daniel não ficou, né, a gente precisa ter uns pilares ali entre os atletas, né, que foram bem ano passado, né, e que nos dê uma estrutura. Porque é muito melhor, tu vai trazer 23 caras, tem que dar a liga no time, ninguém conhece aqui, é um pouco mais difícil. Né? A partir do momento que tu tem 7 jogadores da base e 10 jogadores vinculados, são atletas que já têm nosso dia a dia, já têm nossas rotinas, né, e vão entender melhor o clube e vão poder, né, ajudar os que estão chegando. Tu já tem uma espinha dorsal, uma engrenagem, digamos assim, para começar o trabalho. Exatamente. Então, e são atletas assim, ó, que a gente vincula. O que acontece no acesso? Só tem 8 fichas de Série A. Né? 8 jogadores que jogaram a A no ano podem jogar o acesso, né? Não pode ser mais de 8. Agora a federação liberou, mas a gente ficou sabendo na segunda-feira. Então, o que a gente faz? A gente vincula esses atletas, vinculados, eles não queimam ficha. Só que isso requer que a gente pague eles parado. Isso aí a maioria das pessoas não sabe. Acabou o campeonato em julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, eles não tinham emprego. Eles se apresentaram para os times que eles defenderam a primeira divisão agora em dezembro. Entendeu? Então, isso é um planejamento. Né? A maioria dos clubes não tem condições de fazer isso. Né? Então, a gente manteve esses 10 e eles sabem que eles têm um boleto para pagar aqui. Eles têm uma comanda para pagar com a gente. Não fez o acesso, não conseguimos. E quando eu renovei com eles, eu falei, vocês vão ficar. E alguns com propostas até de clubes, vamos dizer, de maior expressão que o nosso hoje em dia, entendeu? E fizeram esse compromisso comigo de ficar. O que eu vou dizer para eles na apresentação, os do ano passado, vocês vão ter que pagar essa conta. Entendeu? Essa conta tá aí para vocês pagar. A gente deu toda a estrutura, a gente deu toda a logística necessária, né, para eles poderem só jogar futebol, pensar só no futebol, e a gente não chegou. Agora, esse ano, eles vão ter que fazer chegar. Tá? Então, todos eles são líderes, né? O vestiário tem que ser recheado de líder, né? Então, a liderança que tu falou do Tairone, ali do Matheus Santana, que é um cara rodado também, Misael, todos eles têm voz, entendeu? No vestiário, o Copete, o próprio goleiro reserva Vila, no vestiário ele é um louco, cara, ele contagia todo mundo. Entendeu? Então, o perfil desses atletas fez com que não só o campo, né, mas também o perfil e o entendimento deles de que eles têm um compromisso com Santa Maria, têm um compromisso com o Inter e precisam estar aqui, né, para encerrar essa história. Né? Não digo encerrar, né, porque espero que a gente suba e muitos deles ainda continuem a fazer uma primeira divisão no que vem. Antes de passar para a pergunta ali, Isaac, a última no caso, vamos falar sobre também mais um jogador que chegou agora, vestindo a 10, Vitor Júnior, que fez o gol de pênalti pelo Pelotas no ano passado, mas é um jogador muito rodado. Foi campeão lá na Ucrânia pelo Dinamo Zagreb, jogou em clubes grandes, Corinthians, Santos, Botafogo, Sport, Curitiba.
Cara, jogou pelo Inter, Figueirense, foi campeão estadual já de Série A. É um jogador já velho, entre aspas, velho, vamos dizer assim, já com mais rodagem. Veterano, isso daí. 38 anos, mas é um cara de experiência e qualidade. Tem uma estrutura sendo montada nesse time, tanto de jogadores e parte de comissão, muito boa. Agora, com essa peça, ele vem para ser titular ou ele... Como é que é o pensamento em si da chegada do Vitor Júnior? Cara, o Vitor é um cara que, assim, ó, ele é sensacional, cara. É um cara... Por que ele tá jogando ainda? Porque ele se cuida, tá? Ele teve um histórico lá atrás, ele até contou que o Tite mandou ele embora do Corinthians porque ele fazia noitada e tal. Quando era jovem, né? Saiu quando era imperador, é o nível, né? Saiu quando era... deve ser uma barca boa essa. Não tem jogador. O cara dá uma voltinha. Tá maluco. Então, assim, ó, ele é um cara que tá muito... lógico, né? Pela idade, ele é um cara com uma experiência muito grande, né? Ele vai ser um dos líderes do vestiário. O ano passado, ele foi, pra mim, o melhor jogador do acesso. Isso faz questão de 6, 7 meses, entendeu? Então, o cara não envelheceu de agosto do ano passado pra cá, entendeu? Ele se cuida, entendeu? Ele corre, cara, assim, ó, 15 km por dia. Então, ele tá preparado. Por que ele joga ainda se financeiramente ele é bem resolvido, né, na vida? Porque ele ama o futebol, cara. Ele tem um filho de 5 anos que não viu ele no Corinthians, não viu... Ele falou, presidente, eu vou ir pra me sentir... Porque aí eu me sinto jogador. Eu quero que o meu filho me veja jogando, entendeu? Que viva essa emoção junto comigo, né? Então, dá pra ver o foco do cara, né? Então, ele conheceu a estrutura do clube, né? Ele aceitou algumas condições, entendeu? Sabe? Algumas coisas que a gente tem que melhorar no clube, né? Que como ele jogou em alto nível, ele podia dizer, não, isso aqui pra mim não serve, enfim. Não, ele é um cara muito humilde. Ele veio aqui, comprou a ideia do nosso projeto e ele vai ajudar muitos meninos da base. Imagina o menino da base chegando, tem o Vitor Júnior ali pra te ensinar, não toca assim, toca assado, não corre pra cá, corre pra lá. Então, cara, ele vai nos ajudar bastante. É um jogador de confiança também do nosso treinador Bruno Coutinho, porque o Bruno nunca treinou ele, mas jogou com ele. Entendeu? Então ele sabe o que o Vitor pode entregar, né? No jogo aqui, para mim, a manchete do Diário foi a melhor. Algoz do ano passado é a nova esperança do torcedor de Santa Maria. Porque no jogo aqui com o Pelotas, vocês estavam no jogo, ninguém achou ele, né, cara? O cara girava e deslizava no barro, entendeu? E foi um inferno para nós, né? Então acredito muito no Vitor, né? E no que ele pode nos entregar esse ano. Na última segunda-feira, foi realizado o congresso técnico da divisão de acesso na sede da Federação Gaúcha de Futebol. E foram definidas algumas mudanças no formato da competição, que agora, que anteriormente eram em 2 grupos de 8, agora vai se constituir em uma única chave de 16 times, onde eles se enfrentam uma única vez também, né, com apenas um time exercendo o mando de campo. Qual é a tua opinião referente a esta mudança? Essa mudança é ótima. Eu cabeceio alguns presidentes assim essa sugestão, né, por entender que o Internacional está 14 anos jogando no mesmo campeonato. Isso fica pouco atrativo para o torcedor, né? Campeonato regionalizado, a gente já sabe que vai jogar com o Lajadense, vai jogar com o Santa Cruz, enfim. Então, são sempre os mesmos adversários e o campeonato se torna repetitivo. Parte financeira, os nossos patrocinadores. Os patrocinadores têm que ser vistos em outras praças, em outras cidades que a gente não vai. Clássicos, jogos, Interesportivo. Quanto tempo não tem um Interesportivo, Inter e Glória? Né? A gente vai jogar em outros lugares. Enfim, Inter e Passo Fundo. Né? Então, acho que isso é bom para o esporte. Vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. As distâncias são maiores, regionalizado, tu viaja mais curto, tu consegue ter menos tempo de hotel. Mas eu acho que eu tenho que valorizar a competição. Né? Eu falei com alguns patrocinadores, eles... aqui na região, já minha marca já está consolidada. Mas, pô, tu vai jogar lá na região metropolitana de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Aimoré, vai jogar no litoral, tem o Real Capão agora, vai jogar lá em Frederico Westphalen, vai jogar em Vacaria, não, vou contigo. Entendeu? Então, até para vender o produto, vender o clube é melhor, né? Essa situação daí, vender a imagem do clube, e a gente consegue agradar nossos patrocinadores também. Eu acho que o campeonato fica mais justo também, entendeu? Às vezes a gente tem uma chave muito mais forte que a outra, né? O ano passado nossa chave era fortíssima, do outro lado estava fraco. Tanto que os 4 semifinalistas, 3 foram do nosso lado. Uhum. Infelizmente, nós não subimos e subiu Monção e o Pelotas, que eram da nossa chave. Entendeu? Então dá um desequilíbrio técnico também. Né? Então votei a favor. Acho que é uma excelente fórmula, né, que apura realmente quem são as melhores equipes, que todos jogam contra todos. Bom, só complementando, acho que alto nível vai com alto nível, que nem tu falou. O preço aumenta, mas a visibilidade também.
tem jogos diferentes, a gente quer ver embates que não acontecem há um bom tempo, que nem tu citou. E agradecer a tua presença, Pedro, por falar um pouco da tua história e falar também sobre o projeto deste ano. Convidar quem está assistindo aqui, que compareça aos jogos, vá ao estádio, compre camiseta, compre o projeto. A palavra projeto acho que é muito importante e faz muito sentido a tua gestão no Inter de Santa Maria, porque é um projeto sério, buscando não só a parte mágica do futebol, mas também entra nessa parte de organizar tudo e fazer a grandeza do Inter de Santa Maria que ele merece. Eu e o Isaac vamos estar lá. Eu tenho que comprar uma camiseta, que essa que eu roubei do Pazinho. Muito obrigado, meu amigo. Faz um bom tempo que eu tô com essa camiseta, tem que te devolver. Ter que fazer 2 convites. O primeiro a voltar aqui, se Deus quiser, na primeira divisão, com acesso ainda neste ano. E também, para depois do acesso e da segunda entrevista do ano, um churrasco. Se Deus quiser, um churrasco comemorando esse acesso. Agradecer, Isaac, pela presença e por esse companheirismo também. A gente estava junto no passado lá no jogo contra o Pelotas. Esse ano vamos novamente ao estádio, isso é certo. Eu sou daqui de Santa Maria e agora vim morar aqui. Então vamos acompanhar ainda mais esse clube que merece a grandeza que está buscando. Suas considerações finais sobre a entrevista, sobre também se tu faz algum pedido ao torcedor e ao santamariense referente a essa próxima divisão de acesso. Sim, agradeço a oportunidade. Quero dizer que reafirmar que o Internacional vai vir forte de novo, mas a gente tem muita dificuldade, né? Então buscamos ainda patrocinadores, né, para fechar essa conta. Sigo visitando empresas, que as empresas nos recebam, que confiam no nosso projeto, sigam nos ajudando, que o torcedor se torne sócio, né? Quem tem interesse um pouco maior se torne conselheiro, compre sua cadeira na Baixada lá, compre sua camisa, né? Então essa parte financeira tem que ser bem atendida para a gente poder, né, arcar com todos os compromissos que a gente tem, né? Eu quero deixar um convite para o torcedor. Uma coisa que a gente não comentou: o campeonato começa dia 17 de maio, aniversário da cidade, e dia 16 o Internacional faz 97 anos. Então é um fim de semana diferente na cidade, né? A gente quer fazer uma estreia, assim, ó, colocar 5 mil pessoas no estádio, não deixar essa corrente, né, positiva que a gente está tendo, né, deixar de fluir. Né? Então a gente vai bloquear as ruas ao entorno do estádio, estamos tratando isso com a prefeitura. A gente vai botar food truck, a gente vai botar chopp, entendeu? Então a gente vai fazer um evento mesmo de estreia, a gente vai sortear um carro, sortear uma moto. Isso aí eu vou falar mais adiante, né? Porque já temos o carro doado, a moto doada. Então a gente vai fazer uma grande festa de estreia, né? Comemorando o aniversário do clube, comemorando o aniversário da cidade. Se Deus quiser, uma grande estreia, comemorando uma vitória também. Agradecer aqui, tá aceito o convite, né, para me voltar, né? E o churrasco melhor ainda, tá? Muito obrigado. Saque. Muito obrigado pela entrevista. Foi muito proveitoso o momento, onde pôde esclarecer as questões do Inter de Santa Maria. E a gente torce para que o Inter de Santa Maria tenha um bom ano e conquiste o seu objetivo, que é o acesso à primeira divisão estadual. Obrigado. E este foi mais um Camisa 10, o primeiro do semestre. Voltaremos trazendo informações e entrevistados do Inter de Santa Maria aqui no Camisa 10 e também informações no titular da rede. Esse programa ele conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão da professora e jornalista Glaíse Palma. Também na Central Técnica Clenilson Oliveira, o nosso craque da técnica. Eu sou Miguel Cardoso, comigo estiveram Isaac, meu colega de faculdade, Pedro Della Páscoa, o presidente do Inter de Santa Maria, e até a próxima entrevista ou o próximo programa esportivo aqui da Rádio Web UFN.